Olá, amigos. Olá, companheiros do Prosa Bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho do que nos aproxima do amor de Jesus, do que nos aproxima do Verbo de Deus. Meus queridos, eu queria iniciar com um conto que vi recentemente. Na verdade, é um conto tibetano, né? Trata de um discípulo que queria chegar à condição de monge. Então, ele inicia a sua jornada e já um pouco impaciente, porque lia bastante, já tinha compreendido a intenção e tudo aquilo, todos aqueles ensinamentos de Buda, até o dia que ele chega a seu mestre e pergunta quando seria ordenado, quando seria a sua cerimônia, quando ele finalmente seria conduzido à condição de monge. E aquele mestre que o acompanhava, sabendo da condição individual de cada discípulo, fala para ele que ele ainda precisava ter muita humildade e dominar, sobretudo, o seu ego. E ele não compreendia muito bem o que era o ego, né? O que era isso que ele teria que dominar. E aí, o mestre teve uma ideia genial. Reuniu todos os seus discípulos e disse assim: hoje todos vamos meditar. Mas aquele que melhor praticar a meditação, aquele que melhor conseguir meditar, passar mais tempo em meditação, irá ganhar como prêmio um sorvete de chocolate. Então, vocês devem imaginar a alegria de todos os discípulos. Todos se colocaram em posição de meditação, mas aquele específico, aquele que estava verdadeiramente com a intenção de se lograr, né, a condição de monge, para ele, aquilo era muito mais do que um incentivo. Ele viu uma oportunidade de, conseguindo ser melhor do que os seus pares, do que os demais discípulos, não só ser elevado à condição de monge, ordenado à condição de monge, mas também poder saborear de um delicioso sorvete de chocolate. E aí começou o período da meditação. E ele não conseguia aquietar a mente, aquietar o coração, porque a todo momento ele via aquele sorvete de chocolate imenso na sua frente e a possibilidade que ele tinha, o desejo que ele tinha de conseguir saborear aquele sorvete. Voltava rapidamente, iniciava todo o processo de respiração e logo depois ele via alguns dos discípulos, né, já tomando sorvete, e aquilo era inquietação enorme dentro dele, porque ele era que deveria estar tomando aquele sorvete, e assim conseguir o reconhecimento do seu mestre para a ordenação, finalmente, de monge. E nisso terminou o tempo da meditação. E o seu mestre, então, disse: todos conseguiram meditar bem, à exceção de um. E ele sabia que ele estava fazendo referência justamente a ele. Disse: mestre, como você soube que eu não consegui meditar? A tua postura e o teu corpo falou. Enquanto a sua mente estava magoada, sentida, ferida, querendo ultrapassar e ser melhor do que qualquer um desses discípulos que aqui estão, você não conseguiu fazer a conexão maior com o seu Deus imanente, com o seu Deus interior. Você não conseguiu meditar. Ainda precisamos de um tempo para exercício, porque isso é o ego. É o ego que se magoa, é o ego que quer revide, é sempre o nosso ego, aquela vontade de dominar, aquela vontade de mandar, de querer ser melhor do que o outro, né? E então ele finalmente compreendeu isso. E no desenvolvimento do ego, nós vamos trazer agora para a nossa vida, né? É tão interessante porque quando a gente tem esse ego muito aguçado, quando a gente tem esse desejo de preponderar sobre o ideal do outro, de conseguir e sermos melhores, não do que nós mesmos, e Jesus veio nos ensinar uma lição divina, de nos melhorarmos, porque o nosso inimigo não está fora, o nosso inimigo está dentro. É interessante que a gente sempre se acha melhor do que o outro, pela preponderância desse ego, mas a gente sempre exige do outro condição, formação e reação melhores do que a nossa.
Não é um paradoxo? Ora, se eu sou melhor e se eu me considero melhor do que o meu próximo, é natural que ele ainda não tenha uma reação superior ou igual àquela que eu desejaria que ele tivesse. Mas a gente não entende isso. Então está tudo errado nesse processo. Precisamos compreender que enquanto estamos ainda galgando nesse avançar desse processo espiritual, precisamos estar nus diante do Cristo. Lembra do cego de Jericó, que largou as capas? Precisamos largar as capas do nosso ego e entendermos que no final, como disse Madre Teresa de Calcutá, nunca foi entre mim e o outro, mas sempre entre mim e Deus. Sempre foi a minha relação com o amor maior, com aquilo que tem dentro de mim, que eu preciso burilar. Mas não é, gente. Há a possibilidade de a gente ser burilado como uma semente que vai recebendo ali da terra a todos os nutrientes, né, regada diariamente, sem necessidade de furacão, para volver essa terra e para finalmente a gente despontar para o sol. Com isso, eu quero dizer que o primeiro processo e a primeira lição da nossa vida é a humildade. Esse ego não nos deixa, não nos permite, é quase que uma catarata espiritual que nos conduz a um caminho que necessariamente teremos que voltar, já que nosso processo de ascensão espiritual é em espiral, então é um caminho que nós vamos ficar girando, porque não temos orientação específica. Falta-nos a bússola da verdade, do conhecimento do amor verdadeiro. Porque quem ama não cansa o coração. Quem ama consegue compreender que a luta para nos melhorarmos não passa por um processo de competição. Eu digo sempre que a vida ela é uma maratona, ela nunca é uma corrida, né? E eu falo muito isso nas palestras, é interessante, porque antigamente eu via aquelas maratonas, né? E eu imaginava ali minhas amigas, que até nem tinha, gente, tanto preparo físico assim, mas no final apresentavam lá a medalha da maratona. Eu falei, gente, como é que conseguiu chegar nos primeiros lugares com a maratona? Coisa de quem tem pensamento competitivo, né? E aí depois eu fui perceber que nos processos de maratona, todos recebem medalha. No final, basta que você cruze a linha de chegada. Então eu comecei a perceber que a nossa existência não é uma corrida. Não é uma corrida, eu não preciso competir com o outro. Não existe primeiro, segundo, terceiro lugar na corrida da ascensão espiritual. Existe uma maratona, que não é força, é persistência, é coragem. E aqui um segredo: mais mérito terei ao receber essa medalha quando cruzar a linha de chegada. Pouco importa o tempo, no meu tempo, compreendendo que há um tempo normal e regular da maratona, que é todo o processo de evolução do planeta onde a gente mora. Mas cada um no seu tempo, no seu passo, né? E mais méritos eu terei. Tantas vezes eu consegui levantar algum irmão que, cansado da maratona, possa estar com o corpo estendido na jornada da vida. Então, você vai lá, você levanta, você anima. Qual o samaritano fez com aquele estrangeiro que não se sabe a sua origem, se era judeu ou samaritano, mas o ergueu, o levantou, né? Levou até uma estalagem e, a partir daí, seguiu a sua viagem. Então, mais méritos teremos. Quanto mais ajudarmos, quanto mais formos cooperativos, porque não é competição, é colaboração. Quanto mais colaborativos formos com os irmãos nessa jornada de maratona. Então, não é força, não é ego extremado, não é querer ser melhor do que o outro. Diante de uma situação de adversidade, não julgar. Porque quando nós julgamos, nós colocamos todo o arcabouço da nossa sensibilidade, do nosso entendimento, em detrimento do outro. Ou seja, no momento em que eu faço o julgamento, eu estou, a partir daquele momento, dizendo que eu tenho uma conduta moral suficiente para fazer uma reprimenda
né, ou chamar a atenção de alguém, ainda que internamente. E lembremos que não necessariamente eu preciso fazer a reprimenda, porque basta o julgamento consciencial, né, basta aquele julgamento interno que a gente faz, que a gente já, mantém a conexão com aqueles amigos espirituais, né, que estão ali na mesma faixa vibratória que nós estamos julgando. Eu tenho um exercício, gente. Outro dia desse eu estava vendo uma palestra e achei bem interessante, o Aloysio Elias também falava isso, né? Eu tenho um exercício que eu já consigo fazer algumas vezes. Eu digo isso porque nem todas as vezes a gente ainda está no esforço, né, de elevação, no esforço de construção, mas algumas vezes eu já consigo fazer e eu queria muito que vocês começassem a fazer. E funciona e muito bem, e depois dá uma tranquilidade, uma paz de consciência enorme. O exercício é o seguinte: todas as vezes que você estiver no ímpeto de julgar alguém, por qualquer conduta, seja ela qual for, né? Antes de julgar, olha para aquela pessoa e diz assim: Senhor, ela vai crescer. Senhor, ela vai ter o tempo certo, né? Ela ainda não está entendendo, mas ela vai evoluir. Então, quando a gente conseguir fazer dessa maneira, a gente vai parar e vai julgar menos, né? Ainda que de vez em quando aquilo lhe suba, né? E você ainda diz: Senhor, ele vai evoluir, né? Eu sei que ele vai evoluir, mas a gente vai conseguindo. É um passinho de cada vez, né? E com isso você vai julgando menos, você vai entendendo mais. Então, eu queria ir lá no Sermão do Monte, no capítulo 5º, versículo 43 e 44, quando a gente, veja, esse capítulo, esse versículo, gente, o Sermão do Monte, ele começa no capítulo 5º, aí depois ele vem para as bem-aventuranças, e daí ele continua, aqui uma continuidade do Sermão do Monte. E é interessante, porque a primeira bem-aventuranças, ela fala da aflição, então ela começa a falar: bem-aventurados os aflitos, e ela, na verdade, dentro de um processo de interpretação mais amplo, ela nos conduz como as bem-aventuranças fossem, na verdade, uma gradação. Para você chegar à última bem-aventurança, é preciso que você tenha passado da primeira, da segunda, entenderam? Então, é como se fosse realmente uma gradação. Então, bem-aventurados os aflitos, aí a primeira ideia que a gente tem do processo, né, é de que a primeira bem-aventurança, ela fala de uma humildade, porque é necessário, primeiro, você ser humilde para você já conseguir, na verdade, estabelecer esse parâmetro, né, de ter resignação nos momentos de aflição. Então, a primeira bem-aventurança, ela fala do processo de humildade. Então, é preciso que você esteja diante de Deus, como a gente acabou de dizer, né? Despido desse ego que a gente iniciou aqui, a nossa reflexão. É preciso que você esteja como você é, porque Deus enxerga, na verdade, né? Jesus, nosso irmãozinho maior, ele nos vê em potências de alma. Como nós seremos? Ele nos vê anjos, né? Ele não nos vê nessa conduta, tanto que, por exemplo, na cura do cego de Jericó, né, ele pede que o cego vá até ele, porque Jesus não nos reconhece em mendicância de alma. Então, o versículo 43, Jesus vai dizer exatamente isso na nossa posição de humildade frente ao outro. Por que eu vou desenvolver humildade? Por duas situações. A meu sentir, nós devemos desenvolver especialmente a humildade para conosco e para com o próximo. Porque nós temos de inimigos internos e inimigos externos. Então, Jesus, após falar das bem-aventuranças, após falar e fechar, dizendo que nós seremos filhos de Deus quando formos pacificadores, ele diz assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso está no versículo 43. No 44, ele diz: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeia e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Gente, interpretando isso aqui, desde o início da formação desse nosso ego,
Quem não tem o processo de humildade, quem está pensando ainda no sorvetão de chocolate, né? E que, na verdade, quer ganhar esse sorvetão de chocolate no lugar do outro, né? Porque é uma condição para a felicidade, né? E se magoa e se sente triste por não conseguir a sua assertiva, nós ainda não vamos conseguir vencer, nós ainda não vamos conseguir amar a estes inimigos. E quando Jesus diz assim, ouvistes o que foi dito, nós fazemos uma interpretação do ouvir. O ouvir é muito mais do que escutar, entendeu, gente? Escutar é alguém fazer um ruído, um barulho, né? Oralizar uma frase, você conseguir escutar o som, é um movimento fisiológico, mas ouvir é como eu estou interpretando aquilo que alguém me diz. Porque alguém me fala algo, mas alguém vai falar, mas alguém não vai ser responsável por como eu vou entender essa frase. Então, esse processo passa por todas as minhas construções interiores. Então, tudo aquilo que eu construí da minha vida, todos os meus castelos construídos, é aquela frase que alguém vai me dizer, vai passar para mim por tudo isso que representa os meus sentimentos, as minhas emoções, e a partir dali eu vou interpretar de uma outra maneira. Por isso, nós devemos ter muito cuidado quando a gente está dialogando com alguém. Porque se a gente não tiver verdadeiramente esse sentimento, a gente vai rebater o que o outro diz, ao invés da gente dizer para o outro como a gente se sente diante do que ele diz. Então, é preciso que a gente diga, poxa, você falou aquela frase para mim. Quando você falou aquela frase para mim, eu me senti dessa forma. Porque aí o outro vai entender, né, o efeito daquela fala. E aí vai dizer, mas não foi isso que eu queria te falar. Na verdade, eu queria até te ajudar. E aí vai acabar o desentendimento, né? Então, tudo é como eu vou ouvir, como eu vou interpretar. Então, quando Jesus diz assim, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, é assim, vocês entenderam isso, né? Então, prestem atenção, porque agora eu vou dizer verdadeiramente a vocês o que é que vocês devem fazer. E aí ele diz, eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei os que os maldizem, né? Amar aos vossos inimigos, Eusa, não dá. Não dá para eu ter esse amor que Jesus está pedindo. Isso é falsidade. Como eu vou amar uma pessoa que me lança tantos impropérios, né? Vejam, o que Jesus está pedindo aqui não é um amor diferente do gostar. Porque, veja, gostar é diferente de amar. Não simplesmente porque o amar é o sentimento por excelência, mas é porque o gostar, ele envolve sentimento. E esse amor que Jesus está falando aqui, a gente vai observar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, é um amor comportamento. É como eu devo me comportar. Como é que amorosamente eu vou me comportar frente àquele que eu chamo de inimigo? Como eu devo me comportar? Não agindo como ele age com você. Compreendendo que ele tem o tempo dele. Lembra da primeira lição do julgamento? Ele vai ter o tempo de evolução espiritual dele. Ainda não chegou nesse tempo, mas eu já cheguei, então eu não vou replicar o mal com o mal. É aquela velha história que a gente entende do olho por olho, dente por dente. Então, não retribua o mal com o mal. Jesus veio para dizer para a gente, aclarar, rasgar esse véu, a dizer, retribua o mal com o bem, com a verdade. Então, não é, gente, esse amor aqui, não é você abraçar, beijar. Um dia você vai conseguir fazer isso, não tenha a menor dúvida. Mas, nesse momento, amai a vossos inimigos, bendizei os que o maldizem. É você se comportar frente a essas pessoas que muitas vezes lhe desagrada, né? O comportamento é desagradável, mas não desejando mal, né? Não desejando. Quantas vezes a gente diz assim, não, eu perdoei, mas entreguei a Deus, né? Olha, se entrega a Deus, né? Às vezes é desejando até um castigo, né? Que a gente maior do que aquele que seja a nossa indiferença. Então, é preciso ter muito cuidado com relação a isso. Então, amar é não desejar o mal, não retribuir o mal, porque senão a gente carrega esse fardo conosco. E é um fardo muito pesado, gente. É um fardo que nos aprisiona. Sabe a historinha da maratona?
É aquele fardo que a gente fica ali parado, estacionado, a gente não consegue dar um passo. A gente fica simplesmente marcado naquela situação. E quer que eu diga a vocês como é que isso acontece? Já ouviram falar de remorso? Já ouviram falar de ressentimento? Já ouviram falar, muitas vezes, do medo? Tudo isso nos causa quando a gente não ama. Mesmo que seja o amor comportamento. Um dia seremos anjos, como diz Emmanuel, teremos as duas asas, a asa da sabedoria e a asa do amor, porque somente as duas asas, de forma equilibrada, nos fazem ascender ao caminho dos céus, mas, né, céus do amor interior, né? Mas, por enquanto, nós estamos desenvolvendo ainda o sentimento e a inteligência. Então, vamos utilizar né, essa inteligência para esse serviço maior, que é o serviço do amor, que é o serviço do sentimento. Um dia teremos o amor, sentimento por excelência, e aí passaremos a amar a humanidade inteira, aquele amor de verdade, aquele amor ágape, aquele amor que não cansa o coração, aquele amor de compreensão, que não exige do outro ainda uma posição, uma postura que ele não pode dar. E é isso que Jesus vai dizer no final do versículo, quando ele diz assim, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ora, filho do vosso Pai que está no céu, né? Então, a primeira questão aqui, quando a gente volta para bem-aventuranças, a gente vai ver que só os pacificadores serão chamados realmente de filhos, né? Então, só quando a gente não julgar, quando a gente não retribuir o mal com o mal, quando a gente for agente da paz, não é só sermos pacíficos, gente, mas já conseguirmos dar um passo além, sendo pacificador da relação. E aqui a gente está falando somente dos inimigos externos, mas nós temos também aqueles mais complicados, aqueles mais difíceis de serem tratados, de serem conectados, que são os nossos inimigos internos, são os nossos vícios, é o nosso ego em especial, que vai comandar todo o processo de orgulho, todo o processo de egoísmo, e que daí derivam tantos e tantos outros vícios. Então, precisamos controlar esse sorvete de chocolate que a gente ainda quer almejar. Vocês sabem qual foi o final daquela historinha, daquele conto? Ele finalmente, de tanto exercitar, de tanto correr maratonas e maratonas, ele finalmente foi galgado num local aberto, porém extremamente vazio, onde só tinha um altarzinho. O seu mestre chamou e disse, finalmente, hoje é o dia da sua ordenação. E quando ele chegou lá, tinha aquele altarzinho pequenininho, e lá na ponta, o sorvete de chocolate, onde ele finalmente podia degustar enquanto monge. Que nós possamos fazer do altar da nossa existência, do altar interno, que muitas vezes nós abandonamos, como diz Alta de Souza, né? E achamos que Deus não ouve as nossas preces, os nossos clamores, né? E muitas vezes a gente, de fato, clama a Deus, mas a gente está clamando por um querer humano, por um querer do ego. Mas Alta de Souza diz assim, volta ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, porque Deus lá vai lhe responder todas as suas preces. Está aqui, gente, no altar íntimo do coração. Então, que a gente possa exercitar cada vez mais essa tendência maravilhosa que Jesus trouxe para nós, que é o exercício do amor, ainda que estejamos construindo aquela asa do sentimento, ainda que estejamos construindo a asa da inteligência, que seja sim o amor comportamento, que compreendamos que o outro está na fase evolutiva dele, que ele só pode dar aquilo naquele momento, e a partir daí julgarmos menos, e sobretudo reconhecermos que a vitória sobre o bem é numa luta sempre interior, nunca é do lado de fora, é sempre do lado de dentro, é sempre do lado dessa casa maior, é sempre nesse bem dizer que Jesus nos traz aqui no seu Evangelho. Então, meus irmãos, é sempre com alegria muito grande podermos nos encontrar no Evangelho no Lar. Espero que vocês estejam bem, que fiquem bem, que permaneçam firmes nessa maratona que nós estamos vivendo, que requer paciência, persistência. Insista, persista e não desista. Vamos à nossa prece final, pedindo ao nosso Mestre Jesus que esteja conosco,
que nos acompanhe, que faça da nossa jornada uma iluminação de vida nesse caminho ascensional que nós estamos trilhando, que possamos compreender no irmão o nosso companheiro, aquele companheiro que muitas vezes nos instiga para a fé, para a persistência, e até mesmo daqueles que nós chamamos de inimigos, que nós possamos entender que eles são todos aqueles que vão testar a nossa resistência para o bem. Senhor, esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja.